Sou Janete do Nascimento, 54 anos. Sou Silvia Beatriz de Castro Cavalcante, tenho 65 anos, sou casada há 40 anos. Minha mãe, Francisca, 74 anos, é portadora da doença de Alzheimer. Desde 98 eu convivo com meu esposo com mal de Alzheimer. A fotografia eterniza um momento que não queremos esquecer. No nosso corpo, a memória cumpre quase a mesma função. Ela é responsável por registrar todas as nossas lembranças. A perda da memória, sobretudo para os fatos mais recentes, pode ser um dos primeiros sintomas da doença de Alzheimer. No Ser Saudável de hoje, você vai ver como alguns cuidados podem melhorar a qualidade de vida de quem tem Alzheimer e também de quem cuida dessas pessoas. A doença de Alzheimer é um processo degenerativo do córtex cerebral em que pouco a pouco vai levando à perda das funções cognitivas, sendo principalmente a memória que é a mais afetada. Então, Janete, há quanto tempo mais ou menos começou a doença da dona Francisca? Em torno de 7 anos. E como é que começou? Quais foram os primeiros sinais? A minha mãe sempre ia ao centro fazer compras e ia até meu escritório. E um determinado dia ela chegou no escritório muito assustada, que teve um branco na Rua da Praia e então teve que parar e não sabia onde estava. Uhum. E que outros sinais ela apresentava a partir dali? Como é que a coisa foi evoluindo? A partir dali, lapsos de memória, esquecendo nomes, datas. A doença de Alzheimer afeta a parte do cérebro que controla a memória, o raciocínio e a linguagem. Uma aglomeração de proteínas anormais entre as células nervosas causa uma diminuição da comunicação entre os neurônios e a morte do tecido celular, o que faz com que a pessoa com Alzheimer não consiga mais armazenar e rever as informações que recebe. A memória é a aquisição, a conservação, a evocação e a persistência de informações, dos mais diversos tipos. Se adquire, em geral, através da experiência e se evoca de acordo com a demanda. Como é que ocorre a perda de memória em quem tem o mal de Alzheimer? Células nervosas que se encarregam de fazer memórias ou de evocar memórias, ou as duas coisas, por exemplo, as células do hipocampo, que são duas regiões que têm o tamanho mais ou menos dessas duas falanges do dedo em cada lobo temporal, célula do córtex temporal, essas células começam a mostrar sinais de degeneração em duas proteínas. Uma que se denomina proteína beta-amiloide, que é fabricada normalmente pelas células nervosas, mas aí passam a fabricar demais e se acumula formando bolotas, as células que acabam matando a célula. E outra é uma proteína chamada tau, tau, que forma fibrilas. Essas proteínas tau que formam túbulos passam a ficar embolotadas também. Então formam emaranhados, microemaranhados fibrilares. Então, entre os microemaranhados da proteína tau e as placas, desaparece a função neuronal. Eles acabam matando a célula. E isso pode levar dias, semanas, meses ou anos.
aí quem é, vamos ver. O que a senhora começou a notar da doença? Perda de dinheiro. Perda de dinheiro, assim, ele recebia tudo que assim, ó, que ele poderia fazer rápido, ele dava uma volta na cidade para receber. E ele recebia e não trazia o dinheiro todo para casa. E ele ia pagar a padaria, não pagava a padaria toda, pagava pela metade. E eu não queria pegar e dizer assim para ele, não, agora quem vai lidar com o dinheiro sou eu. Toda a vida foi ele que lidou, né? Por que isso era difícil, trocar essa tarefa? Porque ele já fazia tão pouco, né? Para ele era importante na padaria, e no supermercado. É normal que a memória vá, às vezes, diminuindo, né? Sim. Como que a gente percebe quando que isso é normal ou quando isso vira doença? Sempre percebe mais tarde do que devia. Percebe depois que aconteceu. Ah, o avô está com Alzheimer. Tá aí deve ter começado naquele dia, te lembra? E talvez começou naquele dia, mas esse dia foi 5 anos atrás e não tem como voltar para trás do tempo, né? Por isso é uma doença tão traiçoeira. Sabemos diagnosticar um Alzheimer? Sim. Ou outra doença degenerativa qualquer? Sim. Quando a memória que se perde é importante. Por exemplo, o rosto do filho. O indivíduo não se lembra de quem é esse cara. Esse cara é teu filho. Não se lembra de uma coisa assim, já é Alzheimer, sem a menor dúvida. Agora, chegou aí devagar, ao longo de anos. Eu fazia as perguntas e ela sempre foi muito atenciosa, observadora, né? E eu notei que isso foi declinando, né? Ela anotava sempre os recados, quando alguém telefonava, os números, até ela era muito atenta, às vezes até os números dos telefones, ela até decorava e me dizia, olha, ligou fulano de tal, o número tal liga. E agora, depois ela... Com o tempo não conseguiu mais fazer. Não conseguiu mais, ela não anotava mais os números dos telefones. Quais seriam os sintomas da doença de Alzheimer? O principal sintoma, né, que marca a doença é justamente a perda de memória. Agora, associado a isso, surgem também outras perdas. Então, ela vai perdendo a capacidade, por exemplo, de gerenciar a própria vida, né? Se alimentar sozinha, tomar o próprio banho, fazer higiene pessoal, sair na rua e conseguir voltar para casa, né? Reconhecer os familiares. Isso progressivamente vai aumentando e associado a mudanças de personalidade. Então, é a desconfiança, é a agressividade, é o medo, é a depressão. E que são os que causam mais sofrimento para o familiar que está cuidando do paciente. E de que forma mudou a rotina da família, o dia a dia da família, a doença do seu Elvio? Sim, eu tinha uma vida livre, né? E ele trabalhava, visitava os amigos, almoço em família, fim de semana eu era na minha casa, eu era na casa das filhas, da filha casada, estavam as duas em casa ainda. E aí foi mudando, porque ele não gosta mais de muita gente dentro de casa. Ele fica meio zonzo. Inclusive, quando meu neto vem aos fins de semana, ele fica me olhando como quem diz, me salva. Eu disse, vai pro quarto ver televisão, te fecha no quarto e vai ver televisão. Ele não consegue, então, mais participar da vida em família como ele fazia antes? Não. A qualidade de vida desses pacientes é a gente que proporciona, né? A gente tendo respeito por eles. E a gente tentar entender o mundo deles e ver o que está acontecendo, como é que ele consegue entender o mundo. Porque a verdade é essa, ele que nos mostra como a gente vai tomando o caminho, né? Então a gente tem que falar com calma, olhando bem nos olhos dele, que a capacidade de formular frases e palavras, uma frase completa, às vezes fica comprometida. Precisa, às vezes, de figuras, gravuras e gestos para ele entender o que a gente está falando. Algumas medidas podem facilitar a vida de quem tem Alzheimer e dos seus cuidadores. Estabelecer uma rotina, na medida do possível estimular a independência e o convívio familiar e social dos pacientes, melhora a autoestima e diminui a ansiedade dos doentes com Alzheimer. A gente procura orientar os familiares a deixar
a casa mais fácil, não com muitos móveis, nem tirar tudo, porque é necessário que ele identifique móveis antigos dele, fotografias antigas para saber que ele está na casa dele. Participar das atividades da casa, tipo pedir opiniões para eles, isso é muito importante. E aí hoje o que você faz? Eu faço a minha comida, eu esquento a minha comida, porque eu acordo cedo, 6 horas da manhã, já faço o meu café, já esquento o meu café, depois a Silva acorda. Ela acorda depois, quando ela acorda o senhor já está tudo pronto. Já tudo comido já. Além da memória, outra coisa que pode acontecer com o Alzheimer é a dificuldade em executar tarefas, né? Coisas que antes conseguia fazer, passa a não conseguir mais. Isso a senhora percebe? Ele não sabe muito assim lidar no micro-ondas, então eu coloquei café com leite, tantos minutos, 1 minuto e tantos segundos. Esquentar o pão, 12 segundos. Cafezinho, tantos segundos. Então ele olha ali. A senhora colocou um lembrete para ajudar ele a fazer a tarefa, então. Por exemplo, às vezes ele tira a sonequinha dele depois do almoço e eu saio com as cadelinhas. Eu deixo escrito, fui dar uma volta com as cadelas. O alumínio tem relação com o Alzheimer? Isso surgiu, essa ideia, do fato, que é real, de que intoxicação por alumínio produz um quadro muito semelhante à doença de Alzheimer, mas intoxicação em níveis pesados mesmo, em níveis altos. O uso da panela de alumínio, que foi apontado como fator de risco, não se confirmou na prática. O uso excessivo de adoçante à base de aspartame pode estimular a doença? Eu desconheço, né, qualquer estudo que tenha mostrado risco relacionado ao uso de adoçante e desenvolvimento de quadros demenciais. Alzheimer é uma doença feminina? Não, embora haja uma prevalência um pouco maior de doença de Alzheimer entre as mulheres, não é exclusividade das mulheres. Eu não penso em tempo algum em ver a minha mãe longe de mim. Eu procuro dar o meu melhor e proporcionar a ela sempre tudo de bom e de bonito, de melhor. Uma pessoa com Alzheimer pode ser difícil em alguns momentos. Requer muito amor, dedicação e paciência. Uma poderosa aliada de quem cuida desses pacientes é a informação. O que você sabe sobre a doença de Alzheimer? Falta de memória. É uma doença que vai acabando com a memória da pessoa. Eu tenho uma mãe com diagnóstico de Alzheimer há 10 anos, desde 2001. Para quem cuida que é pior. Até hoje, essas duas minhas irmãs, apesar do diagnóstico ser de 10 anos, elas não aceitam a doença. Para elas, a minha mãe está doente, mas não com Alzheimer. É uma doença grave, tanto é que não descobriram a causa ainda, né? Se a pessoa foi diagnosticada com doença de Alzheimer, qual seria o tratamento adequado? O diagnóstico precoce da doença de Alzheimer é muito importante, mas não porque remédios vão evitar a progressão da doença. Ele é importante porque a família vai poder se organizar e, sabendo o que tem pela frente, evitar que a doença evolua com perda do paciente e estresse do cuidador. E como é que foi para a senhora lidar com esse diagnóstico da sua mãe? Quando soube da notícia, imagino que tenha sido muito difícil. Muito triste, porque uma pessoa que sempre foi dinâmica, participativa, né, atuante. No caso da minha mãe, ela sempre foi muito companheira, sempre até me ajudava no escritório e repentinamente não mais. O impacto do diagnóstico é muito grande porque as pessoas não têm conhecimento. Então, isso pode gerar uma raiva daquele familiar, de estar com aquela doença. Geralmente é um pai, uma mãe. E o que um filho quer? Um filho quer estar sempre protegido pelo pai e pela mãe e não ter que proteger. É uma inversão, né, da vida. E quando recebe o diagnóstico, vem aquele impacto, né? Vem a depressão, pode vir a depressão, não sabe como fazer, como agir com aquele portador. A primeira coisa é a aceitação da doença, né? Sim. É a aceitação da doença e tudo. A partir da hora que eu comecei a aceitar, assimilar, seria isso, o que eu vou fazer? Eu não posso botar na porta de ninguém, tocou pra mim.
eu tenho que... E brigava com as filhas e dizia, eu não vou cuidar do pai de vocês. Toda a minha vida eu cuidei dele e agora eu não vou cuidar mais. Mas chegou a minha vez. Aí depois no dia seguinte eu olhava para ele, né, e dizia, ai, mas sempre eu cuidei dele tão bem, tudo. Quando ele desencarrilha, como eu digo, né, aí eu desencarrilho também. Aí elas têm que vir para cá. E a senhora tenta cuidar da sua saúde, do seu bem-estar? Sim, a minha saúde está em primeiro lugar. O cuidador precisa aprender a ver a pessoa que tem Alzheimer como ela é hoje e não como era no passado. É importante também aceitar e reconhecer que não é um super-herói. Sentimentos como raiva, tristeza, solidão e frustração são normais. Procurar fazer coisas boas e alegres nesse novo relacionamento e participar de grupos de apoio também ajuda o cuidador a lidar melhor com a doença. Outra dica é reservar um tempo para não descuidar da própria saúde. Escolher alguma atividade que dê prazer melhora a qualidade de vida de quem cuida da pessoa com Alzheimer. Nós, os cuidadores, os familiares, nós somos âncoras, não é? E nós precisamos estar bem, porque se nós, familiares, vamos demonstrar a tristeza, né, eles percebem. Porque existem familiares que vão querer ajudar, outros não, né? Às vezes sobrecarrega só um familiar e esse familiar não consegue mais dar conta do recado. Quando se apresenta a doença de Alzheimer, muitos amigos se afastam, os próprios familiares se afastam, não é? O que acontece com o cuidador familiar? Ele é filho, que geralmente está trabalhando, que também tem os seus problemas, que também tem a sua família, né? Ou é uma esposa que também tem uma idade aproximada, que também tem as suas fragilidades. Então, é difícil. Comparando com o atletismo, é uma corrida para 5.000 metros, 10.000 metros. Uma maratona. Uma maratona, em que nós não podemos gastar energia todos nos primeiros 100 metros. É uma doença que vai cursar com cerca de, na média, 6 a 10 anos. Então, o cuidador tem que saber isso na hora do diagnóstico. O cuidador, quando não cuidado, ele tende a adoecer. Então, porque o desgaste é muito grande e por ele não entender da doença. Então, nós temos que cuidar do cuidador. Todo cuidador, seja familiar ou profissional, tem que ter a sua hora de lazer, tem que ter a sua hora de boa leitura, tem que se voltar para si em determinado momento. Aí isso não é difícil de caminhar? Não, é o caminho, mais devagar, né? E alguma coisa dos esquecimentos lhe atrapalha? Ou não? Não. O senhor se sente esquecido? Se percebe esquecido ou não? Não. É uma doença triste, né? Para os familiares, para ele não. Para ele, sabe que ele é feliz? A gente pergunta, tu é feliz? Eu sou. Eu tenho meu casamento, eu sou casado com uma mulher só há 40 anos, nunca traí. Eu tenho minhas filhas, tenho meu neto, eu sou muito feliz. Cadê? Aquela pessoa, ela está diferente, o nosso familiar está diferente, mas ele está ali e vamos aproveitá-lo naquele momento, né? Então nós temos que aproveitar todos os momentos e enxergar. Ele está ali e ele ainda pode contribuir com o nosso estímulo, com o nosso carinho, e ele ainda vai, com toda a sua doença, ele vai nos proporcionar a exercer perdão, amor, e isso é uma coisa muito rica, o exercício do amor na vida. Hoje em dia, como é que tá, assim? Como é que é a rotina dela? O que ela faz? Costurar, ela ainda costura, né? Que ela sempre gostou dessas tarefas, atividades domésticas, né? Costurar, sempre, ela ainda costura? Sim, ela gosta de fazer algumas toalhas, costura simples, né? Um dos cenários piores para o paciente com Alzheimer é ele ficar naquela rotina de acorda de manhã, toma café e toma remédio, e depois fica sentado na frente da TV, depois janta e vai dormir. Essa rotina empobrecida ajuda com que a doença
evolua de uma maneira menos favorável em termos de qualidade de vida e pareça piorar a memória. Então essas atividades artesanais, como uma atividade de ocupação, é muito importante para ajudar a tratar do paciente. Às vezes eu me revolto. Eu me revolto. Me revolto muito, Então eu acho que tem... de repente eu já não acho mais, que tem que botar numa clínica, mas eu não teria coragem, né? Ele foi um ótimo marido, um ótimo marido ainda. Só que ele tá na dele, né? Ele se reservou. E não toma conhecimento de nada. No momento em que está acontecendo uma perda importante de qualidade de vida para aquela família e para aquele cuidador, a clínica, né, geriátrica, ela vem proporcionar esse bem-estar para o doente, onde ele tem atividades, né? Porque às vezes em casa a pessoa não tem condições de ter paciência de ficar ali ensinando ele a montar, ensinando ele a brincar, ou fazendo atividades de música. E aqui, ou numa clínica, essa atividade já é mais... que tem que existir, né? Então eles dançam, eles cantam. Vocês passaram a ter uma cuidadora para ela depois do diagnóstico? Sim, nós temos uma cuidadora. Qual é a importância que a senhora vê em ter alguém que lhe ajude? Existe aquele cuidador polvo, né? Que se diz o cuidador polvo. Isso não é salutar nem para o paciente e muito menos para o cuidador, né? O que é o cuidador polvo? O cuidador polvo é aquele que não deixa que os outros se aproximem, que não delega nenhum poder, nenhuma tarefa para outros, né? Alguns momentos os familiares estarão tão angustiados porque uma doença dessas pode trazer os vínculos que não foram bem estabelecidos e isso fica muito à mostra, né? No momento que tem que trabalhar com um familiar com Alzheimer. Então, às vezes, é necessário alguma terapia de acompanhamento a este familiar. No geral, ele se beneficia muito nos grupos porque ele faz uma troca com outros familiares, com profissionais e aquilo forma uma terapia de espelho e ele vai então entender e amenizar as suas angústias, as suas tristezas. Como é que a senhora avalia a influência do relacionamento que a senhora tinha antes com a sua mãe e nos cuidados que a senhora está conseguindo dar agora? Que eu imagino que um bom relacionamento anterior facilite, né? Com certeza, eu e minha mãe sempre fomos muito amigas. A minha mãe sempre foi muito companheira de viagem, companheira assim. Isso facilita hoje devolver esse cuidado a ela. Exatamente. Da forma que ela precisa. Eu não penso em tempo algum em ver a minha mãe longe de mim. Eu procuro dar o meu melhor e uma boa qualidade de vida e proporcionar a ela sempre tudo de bom e de bonito e de melhor que ela merece. Você pode encontrar informações sobre a doença de Alzheimer no site. Ou então, pode ligar para a Associação Brasileira de Alzheimer, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Ser saudável justamente é buscar uma qualidade de vida boa. E isso envolve todas essas recomendações que são feitas, como a prática do exercício físico, a busca por atividades intelectuais, né, em que a pessoa se mantenha aprendendo. Isso é o ser saudável. Porque ser saudável, aí eu me acho uma pessoa muito saudável.